Amém? 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler juntos a santa e gloriosa palavra de Deus que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Era um costume da época sempre relatar ali a descendência da pessoa que estava sendo colocada em pauta aqui. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana. Esse Ana aqui está até com a palavra, com a expressão, a escrita um pouco diferente do original, seria com H, seria algo como Hana, né? Mas a pronúncia também pode ser usada como Ana e escrita como Ana, como está aí. E da outra Penina, tinha duas mulheres, uma por nome Ana, a outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem, o Eucana, né, marido destas duas mulheres, da sua cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, que era onde estava o tabernáculo do Senhor naquela época. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas, sinal que esta mulher, a Penina, tinha muitos filhos e filhas, não é? Porém, a Ana dava uma parte excelente. Observe, ele dava uma parte maior a Ana. Que parte era essa? Era ali alguns utensílios para se apresentar ao Senhor. Ele dava mais a Ana do que a Penina. Por quê? Porque a Ana ele amava. Mas tinha um pequeno detalhe, veja comigo. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Queridos, Ana, como muitos já sabem, ela era estéril. E a sua rival, observe que esta segunda mulher, a Penina, era rival da Ana. Misericórdia. Dentro de casa. Segura essa aí, daqui a pouco você vai entender. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, porque o Senhor não tinha dado filhos ainda até então para Ana. E assim fazia ele de ano em ano. O Eucana subia ali para adorar o Senhor todos os anos. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sempre que Ana ia buscar a Deus, a outra a irritava. Por isso, chorava e não comia. Já estava entrando num quadro que podemos imaginar depressivo até. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, ele seria um homem consagrado a Deus de uma forma muito especial. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana, no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, ela não pronunciava palavras, ela orava no coração, mas os lábios se moviam. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu:
Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Filho de Belial significava uma pessoa má, que fazia obras más. Porque da multidão dos meus cuidados, das minhas preocupações e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli. Lembre-se, Eli é uma outra pregação. Eli nessa época já estava meio afastado de Deus, mas ainda era um sacerdote. Ele ainda representava um servo de Deus naquele lugar. Eli olha para Ana e fala o seguinte: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Diga glória a Deus. Observe, ainda nada aconteceu, mas o semblante já não era mais triste. O que aconteceu então? E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. É costume anualmente subir até o tabernáculo para adorar ao Senhor, perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eles já foram, adoraram ao Senhor e voltaram para casa. Eucana, marido de Ana, conheceu a Ana. Esse conhecer significa ter as relações sexuais naturais do casamento, né? Ele teve contato ali com a sua esposa, a Ana, a sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. Observe, eles foram, adoraram ao Senhor, voltaram para casa, tiveram seu momento natural de intimidade. O que aconteceu? Sucedeu. Lembre-se que Ana era estéril. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu, diga glória a Deus, e deu à luz a um filho, o qual chamou Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor, o tenho pedido ao Senhor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Daqui a pouco tem mais um finalzinho aqui, mas eu quero parar por aqui e pedir que você feche os olhos por 2 minutinhos para consagrarmos a nossa mente ao Senhor. Pai querido, eis aqui a tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Obrigado, Espírito Santo, por este momento tão especial, pelas vidas que estão aqui neste momento conosco. Que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, venha e nos encha nesta noite. Fala conosco, Senhor. Fala conosco de uma forma tremenda, como só o Senhor sabe. Fala o nosso espírito. Nós queremos muito ouvir a tua voz, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Queridos, olha que algo tremendo. Eu vou voltar aqui no capítulo 1, versículo 1, vai ficar bonitinho ali. Queridos, olha só, olha para mim aqui agora. A palavra fala sobre esta mulher, Ana. Era uma mulher que ela já sofria situações terríveis dentro de sua própria casa. Estamos falando hoje sobre família, estamos falando sobre lar, estamos falando sobre orar pela família, sobre apresentar ao Senhor a nossa casa, pedir ao Senhor que alcance os nossos familiares, mas isso começa pelas nossas vidas. A transformação que nós queremos para nossa casa, ela começa nas nossas vidas, ela precisa começar em nós. Ana tinha o seu esposo e nós podemos entender. Veja bem, Deus nunca foi a favor da bigamia. Se você olhar vários textos da palavra de Deus, sempre que alguém teve mais de uma mulher, muitos problemas aconteceram. Porque Deus nunca aprovou esse tipo de relacionamento. Mas naquela sociedade, daquela época, né, havia um costume em que era necessário que se desse com sequência à descendência da pessoa, do varão, do homem. Era preciso que essa descendência fosse dada continuidade, que houvessem muitos filhos. Os homens tinham muitos filhos, porque isso simbolizava justamente a sua descendência muito mais tempo sobre a terra. E quando a mulher escolhida por este homem para ser a sua esposa não podia ter filhos, para a sociedade daquela época, ela era tida como alguém inútil. Era uma sociedade muito machista.
Então ela era entendida como uma pessoa inútil, que não servia para nada. E por conta da questão da descendência, certamente por esse motivo foi que o Eucana acabou tendo uma outra mulher que pudesse gerar filhos para ele. Então, socialmente, naquela época, era permitido para que houvesse sequência a descendência daquela pessoa cuja mulher não tinha filhos. Só que, mesmo sabendo que era por uma questão de ter filhos e descendência, era uma situação extremamente constrangedora, porque a pessoa a quem Eucana amava não era Penina, era a Ana. Só que a Ana não podia dar aos filhos o que Eucana precisava para a sua descendência se perpetuar sobre a terra. O que aconteceu? Ana começou a viver um inferno dentro de casa. E quantas pessoas estão exatamente passando por este inferno dentro de casa? Já mesmo na sua casa, onde deveria ser um local de paz, de alegria, de regozijo, de descanso, muitas vezes dentro de casa é que os maiores problemas estão acontecendo. E Ana vivenciava isso. A palavra fala que eles iam anualmente orar, adorar ao Senhor e tinham que caminhar por longo tempo até chegar ao tabernáculo, né? Até o templo, digamos assim, para adorar o Senhor. Naquela época, a forma de adoração a Deus era através de sacrifício de animais. Pegava-se um animal, sacrificava-se ao Senhor. Era a forma de culto da época. Isso não se faz mais. A palavra diz que o culto que o Senhor espera de nós hoje não é o sacrifício, mas a misericórdia. Ou seja, que nós possamos sacrificar a nossa vida. Como? Renunciando ao que é errado para fazer o que é certo. Renunciando fazer o mal para o próximo e fazer o que é certo para o próximo. Amar o próximo como a nós mesmos, conforme o Senhor nos ensinou e tem nos ensinado. Então, naquela época, era uma outra realidade. As pessoas sacrificavam animais ao Senhor, hoje não mais. O que acontece? Ana, todos os anos, passava por mais humilhação do que já passava dentro de casa. Por quê? Porque além de passar por aquilo todo dia, a palavra fala, e a palavra é categórica quando chama, eu vou mostrar para você aqui, a palavra é categórica quando chama a Penina de rival, ou de alguém que estava, deixa eu abrir aqui para você, para te mostrar, aqui ó, alguém que a provocava, que a irritava excessivamente, está aqui ó, 1 Samuel 1:6, e a sua rival. A palavra é clara. Penina se colocava como rival da Ana. Elas não viviam pacificamente. A Penina não tinha pena. Olha, desculpa até o trocadilho, né? A Penina não tinha pena da Ana. Ah, ela não tem filhos, coitadinha. Ah, não, Ana, mas fique tranquila, Deus vai te abençoar, Ana. Não, Ana, confie em Deus, que Deus vai te abençoar. Não se preocupe. Não, Penina era rival. Ela fazia da vida de Ana um inferno dentro de sua própria casa. Até porque a Penina sabia que Eucana amava a Ana. Ora, a mulher sabe quando é amada. A mulher sabe quando é amado. O homem sabe quando é amado ou não sabe? Sabe. Então, a Penina sabia que não era amada, né? E a Ana era o alvo do amor do Eucana, do seu esposo também ali. Então, por conta de outras coisas também, quem sabe ali, ela fazia o quê? Oposição. Não, então sua vida não vai ser boa. Não vai ser boa. Eu não sou amada, mas pelo menos faça a sua vida no inferno. E tem gente que faz a mesma coisa. Ela parece que faz questão de tornar o seu dia mal. Faz questão de fazer o seu dia ficar ruim. E o que eu faço com isso? Calma. O que acontece? A palavra fala que mesmo assim, Ana subia para adorar o Senhor, irmãos. Ela subia junto com Eucana e com Penina e com os filhos de Penina para adorar o Senhor. Ana não deixou de ir adorar o Senhor. A primeira coisa que você tem que entender, que nós temos que entender, é que por mais que as dificuldades se apresentem diante de nós, por mais que as batalhas venham, que dentro de casa esteja acontecendo um grande reboliço, um grande problema, uma grande dificuldade, não deixe de adorar ao Senhor, não deixe de confiar em Deus, não deixe de buscar a Deus, não deixe de confiar no Senhor,
Porque o Senhor, Ele continua vendo tudo que está acontecendo, nada está oculto aos seus olhos, mas Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu modo, Deus tem a sua maneira, a sua forma, que nós, como seres limitados que somos, não entendemos, não compreendemos, mas precisamos confiar no Senhor. Precisamos entregar nossa vida em confiança e continuar adorando ao Senhor. É difícil, ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Olha só que situação. Além de passar a humilhação na intimidade do lar, porque uma coisa é você estar passando uma dificuldade dentro de casa, onde ninguém está vendo. Você sabe que o problema está ali, mas ninguém lá fora sabe. Lá fora todo mundo pensa que está tudo lindo. Mas pior ainda, muito pior ainda, é publicamente você passar por humilhações. Olha o que Ana passava, indo adorar o Senhor, lá estava. E eu posso imaginar que as pessoas diziam, tá vendo ali, ó? Lá vai o Elcana, a Penina, as filharadas todas da Penina, e vai indo atrás, a estéril, a seca, a sem frutos, a mulher que não consegue dar um filho ao seu marido, lá vai, coitada. Tem que cuidar da casa, dos filhos dos outros. Não é ninguém, não é nada. Você consegue imaginar o tamanho do opróbrio, o tamanho da dificuldade, da humilhação que estava sobre os ombros de Ana? Era algo terrível, meus irmãos. Mas Ana continuava subindo para adorar o Senhor. Ela podia dizer, eu não vou. Eu não tenho motivos, eu não tenho porquê. Eu sou humilhada todo o tempo. Na minha casa eu passo por humilhações incessantes. Eu vou me humilhar publicamente agora também? A palavra diz que os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados e você tem que crer nisso. Creia que aquele que sofre humilhação ao confiar no Deus vivo não ficará debaixo dela por muito tempo, porque o Senhor cuida dos seus. Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus. Aleluia! Você crê nisso? A palavra fala que ela ia adorar o Senhor. Ela subia. E a outra, tá aí, ó. A irritava. Aqui, né? Pra cá. A irritava. Olha o texto bíblico aí. A irritava. O que ela fazia? Chorava. Não comia. Nós podemos imaginar um quadro, princípio de depressão, quem sabe. Para que comer? Para quê? Eu quero chorar, não tem o que fazer, é só humilhação, é em casa, é na rua, é no templo, até na igreja. E aí? Para que eu... Não, vou chorar. Mas a palavra diz que além desse problema, irmãos, Ana tinha humilhação em casa, pela rival dela. Ana tinha humilhação na rua, quando saía com todo mundo para ir adorar o Senhor, mas não deixava de adorar, ressalva. Só que tem um pequeno problema. Ainda mais um. Tem mais um. Ana ainda sofria a indiferença, melhor dizendo, a insensibilidade do marido. Olha o que Elcana olha para Ana e fala. Então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Um cara incompreensível. Um cara insensível. Não tem sensibilidade para entender que a sua esposa está triste porque não tem filhos. E não só porque não tem filhos, mas pela humilhação que ela sofre. Por que choras? E por que não comes? Parece uma pessoa que vive em outro mundo. Por que não come? Por que chora? Assim, tem muita gente que passa dificuldades em seu lar, em sua casa, sofre essa insensibilidade do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Por que tá triste, minha mãe? Você faz tanta coisa errada, ele faz tanta coisa errada que entristece a mãe e pergunta. Aí minha mãe diria, com a cara mais deslavada, ele pergunta, por que tá chorando, minha mãe? Por que tá chorando? Então, além de tudo, Ana sofria com a falta de percepção, de sensibilidade das pessoas, no caso, principalmente do marido. Por que não comes? E por que está mal o teu coração? E como se não bastasse, olha o que ele diz. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? É pra gente rir, irmãos. O Elcana é tão insensível a ponto de dizer assim, por que tá chorando? Por que você não tá comendo? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Ele é o cara, né? É o último biscoito do pacote.
Mas não era a insensibilidade. E é preciso ter sabedoria para lidar com pessoas insensíveis. Não é brigando, não é discutindo, não é querendo ir para a violência ou coisa parecida, não é ignorando, então não falo mais, eu ignoro como se não existisse mais. Fulano da minha família me fez mal, não me ajudou quando eu precisei, poxa, eu precisei, um dia ela precisou, eu ajudei, quando eu precisei ela não me ajudou, insensível, fria, insensível, também não quero mais saber. Essa não é a atitude correta. Essa não é a forma correta, não é a forma de Deus tratar alguém. Pelo contrário, é preciso amar, mesmo que você não seja amado. E ninguém disse que seria fácil, mas o Senhor está com você nessa batalha. O Senhor, Ele te dá sabedoria, entendimento de como lidar com isso. Ele pode fazer o milagre acontecer através da tua atitude, meu irmão, minha irmã. O que acontece? Ana se levanta, eles comeram, beberam ali, e ela foi para onde? Para o templo. Ela foi para o tabernáculo, tabernáculo, ainda não era templo, foi adorar o Senhor. Quando chega lá, quem que ela encontra? Encontra Eli. Eli era o sacerdote da época, né? Era o representante de Deus, entre aspas, da época. E ela estava tão amargurada que foi e se jogou ali e começou abundantemente a chorar. Ora, se eu não posso contar com meu marido, se eu não posso contar não tenho filhos, não posso contar porque eu não tenho. Não posso contar com ninguém da sociedade, porque todo mundo me vê como uma pessoa que não serve para nada. Se eu não posso contar com ninguém, eu posso contar com Deus. Nisso Ana acertou de cheio. Eu posso contar com Deus. E eu quero te falar, você pode contar com o Senhor. Talvez você não possa contar com pessoas que estão próximas a você. Talvez você não possa contar com quem mora com você. Mas com Deus você pode contar. Com Deus você pode contar. Ela foi, se lançou diante do Senhor, começou a chorar diante do Senhor e revelar sua amargura de alma. E naquele momento de derramamento, de choro, de angústia, o que Ana faz? Ela faz um compromisso com Deus. Ela faz um voto. Voto é compromisso. Ela faz um voto, um compromisso. E qual foi o voto que ela fez? Senhor, lembra de mim, Senhor. Está aqui. Senhor, se benignamente atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, um varão, um homem, porque era um filho homem que dava descendência ali à pessoa, né, ao varão também. Darei todos os dias a sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Queridos, Ana faz um compromisso com Deus, e diz, Senhor, se o Senhor é como se ela falasse, Senhor, se o Senhor tirar de mim este opróbrio, esta humilhação, esta desonra, se o Senhor arrancar de mim essa dificuldade, essa vergonha que eu passo todo ano vindo buscar o Senhor, se o Senhor tirar de mim isto, e o Senhor me conceder um filho, eu vou entregá-lo para ti, ele vai ser teu, Senhor. Ele vai ser teu, porque se ele veio de ti, ele volta para ti, ele é teu. Mas lembra de mim. E eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, a palavra diz que ainda que o filho que a mãe se esqueça do filho a quem gerou, o Senhor, todavia, não se esquecerá de ti. Mesmo que alguém te esqueça, não te entenda, não tenha sensibilidade para te compreender, o Senhor não te esqueceu. Aleluia! O Senhor não te esqueceu. O Senhor não te abandonou. O Senhor não fechou os seus olhos para a tua aflição. O Senhor não tapou os seus ouvidos. O Senhor não recolheu as suas mãos. Ele disse, eis que os meus ouvidos estão atentos, as minhas mãos estão estendidas sobre a vida daquele que me busca, aquele que crê em mim. Você crê? Ela faz o compromisso com Deus, o que acontece? O que acontece? Aí você pensa, desrespeitada pela mulher, a outra mulher do seu marido, publicamente humilhada, desrespeitada, incompreendida pelo seu marido, insensível, frio, incompreendida, pelo menos na igreja, pelo menos no templo,
Vai ser diferente. Veja bem. Naquele momento tinha um homem lá que também é uma outra pregação, como eu disse, mas esse Eli, que era um sacerdote da época, já estava bem afastado também do seu coração de Deus, apesar de estar ocupando um cargo na igreja, vamos dizer assim. O que aconteceu? Ela pensou, então pelo menos lá vai ser diferente. O que acontece? Eli vê Ana chorando, se debulhando em lágrimas, angustiada, e Eli chega e observa que a Ana está lá só gemendo, os seus lábios estão batendo, né? Estão se balançando, se movendo, só que não sai palavra nenhuma. Qual é a primeira interpretação de Eucana, do Eli, uma pessoa que deveria ser uma referência de Deus para ela? Qual é a primeira interpretação dele? Ao olhar, ele fala, essa mulher tá bêbada. Era só o que faltava. Era só o que faltava. Mesmo onde eu achei que ia encontrar refúgio, eu encontro mais humilhação. Ô, Ana, até quando você vai continuar bebendo? Até quando você vai continuar apegada ao vinho? Ele quis dizer isso. Até quando você vai continuar bebendo? Para de beber, mulher. Porque ele achou que ela estava bêbada, que ela estava embriagada. Meus irmãos, mais uma incompreensão. Às vezes, a incompreensão vem de pessoas mais próximas, de pessoas que deveriam ser uma referência para a gente. A falta do amor, do zelo, do cuidado vem de pessoas mais próximas. E como é que eu ajo com isso? Eu vou fechar o meu coração para as pessoas? Não. Será que é assim que o Senhor Jesus agiria? Não. Como é que ele agiria? A palavra fala que depois que Eucana, melhor, que o Eli, acha que Ana está bêbada, ela fala, olha só o respeito da Ana, mesmo numa situação de humilhação. Porém, Ana respondeu, não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem bebida forte, nem vinho, não bebi nada. Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas tua serva, olha a humildade. Aí vem outra lição para a gente. Se você quer ver Deus operar em sua casa, seja humilde. Seja humilde. Primeiro, seja perseverante. Ana não deixou de adorar o Senhor. Não deixou de buscar a presença de Deus. Perseverança. Primeira coisa para ver a sua família restaurada, persevere. Mais. Persevere. Segundo, mesmo diante da incompreensão, mesmo diante de tudo que está remando contra você, pessoas se levantam contra você para te atacar, para te afligir na sua própria casa. Faz o quê? Fala alto, grita, né? Manda o diabo sair. Isso é o diabo que está te usando, rapaz. Isso é o demônio que está te usando. Você não está sendo sábia. Você não está sendo sábio. Ana poderia falar o quê? Poxa, está angustiada, humilhada publicamente dentro de casa, uma situação terrível, sem filho. Ela podia falar, poxa, agora vem o sacerdote para falar que ela está bêbada. Ela podia falar o quê? Você está endemoniado, rapaz. Você não tem visão espiritual, não, é? Você não está vendo que eu estou me derramando aqui, não? Diante de Deus? O que a Ana faz? Não, meu Senhor. Não, olha que humildade essa mulher. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada. Não tem a tua serva, ela acabou de ser humilhada, a tua serva. Como filha de Belial, já falei aqui, era uma pessoa que era má na época, era uma pessoa que não tinha ocupação. Nós chamamos de outro nome, né? Mas é uma pessoa que não tinha ocupação, ficava só vagando, já entendeu? Vagando por aí. Porque da multidão dos meus cuidados, Ana disse, e do meu desgosto, tenho falado até agora. Cuidados, irmão, é preocupações, perseverança, humildade, adoração ao Senhor, independente da situação. Em todo o tempo, Ana está adorando ao Senhor. Ela está confiando em Deus. Ela se derramou, fez um voto, compromisso. Outra palavra, compromisso. Continue firmado no seu compromisso. Não desista da sua família. Não desista do seu lar, da sua casa. Não desista. Não desista. A vontade é essa, mas não desista. Não desista. Porque a obra não acabou ainda.
Deus ainda está fazendo, Deus ainda está trabalhando. Seja humilde, espere o tempo de Deus, espere a hora de Deus, espere o tempo certo de Deus. Seja humilde. Gritar, xingar, se descabelar, não vai resolver nada. Humildade, perseverança, adoração, humildade, compromisso. Que o Eli aí parece que ele acorda para a vida, ele fala o quê? Poxa, que Deus, vá em paz, viu, Ana? Que Deus conceda a tua petição. Ele abençoa, ele agora acordou para a vida, abençoa. O que acontece? Ana, mais uma vez, mostra humildade, e o que acontece? Ela acabou de se derramar diante do Senhor, ela acabou de mostrar humildade diante de uma pessoa que representava o Senhor, de uma autoridade espiritual, mesmo estando numa situação que já não estava muito legal ali, mas era para a sociedade, era uma autoridade espiritual. Ela é humilde. O que aconteceu? Versículo 18. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Eu quero perguntar para você. Depois que Ana orou ao Senhor, fez um compromisso com Deus, que se tivesse um filho, ia entregar para servir a Deus. Depois que ela passa aquela humilhação e mostra a humildade a si mesmo, eu te pergunto, a barriga de Ana cresceu automaticamente? Ela simplesmente, quando acabou de falar com o sacerdote, e ele falou, vai em paz, que o Deus de Israel conceda a tua petição. Naquele momento, o ventre dela já cresceu? Já ficou grávida instantaneamente? Não. Mas a palavra diz, olha aqui, a palavra diz que ela já não ficou mais triste. O seu semblante já não era mais triste. Mas como assim? Como assim o semblante não era mais triste? Se não mudou nada. Fisicamente não mudou nada. Tá tudo igual. Não mudou nada. O que mudou? O que aconteceu? Fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção do que se crê. Você não está vendo, mas você está crendo. E se você está crendo, você pode ver com os olhos da fé. Você não está vendo a sua família restaurada. Você não está vendo fisicamente, humanamente, aquela pessoa liberta. Mas pela fé, você pode ver. Ana ficou tão certa de que Deus havia concedido o seu pedido, que o seu semblante já não era mais triste. Queridos, isso é aprender a se alegrar mesmo contra as evidências. Nós precisamos aprender a nos alegrar diante do Senhor, crendo em tal forma que nós podemos crer e nos alegrar mesmo contra as evidências. As evidências não são boas, mas eu posso me alegrar porque eu sei que mesmo nesse turbilhão de situações problemáticas, o meu Deus tem o braço forte para me resgatar, para me levantar, para tirar essa humilhação da minha vida e me fazer mais que vencedor em Cristo Jesus, porque eu creio. Eu não preciso ver ainda, eu posso crer para ver. Não ser como Tomé, eu só creio se eu ver. Não, eu creio para ver. Eu creio para ver. Ana crê. Crê a tal ponto que já sai feliz. Mas tem um detalhe. Perseverança, compromisso com Deus, adoração incondicional ao Senhor, humildade. Olha quanta lição. Humildade, fé. Mas acabou aí? Não. Não acabou ainda. Olha o que acontece. Ela sai feliz. Mas olha o que acontece. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram para casa. Cumpriram o compromisso, adoraram a Deus e foram para casa. Quando chegou em casa, o que aconteceu? Olha para mim aqui. Como eu disse, Ana se alegrou porque creu. Queridos, mas Ana tinha algo que
Ana precisava fazer para que o milagre se concretizasse. O que era? O que era? Ela tinha que ter uma atitude. Observe, ela creu. Mas a fé sem obras é morta. Ela creu. Já estou feliz. Eu sei que o Deus de Israel já concedeu a minha petição. Amém. Vou esperar a barriga crescer. Não. Negativo. Eu creio. Vou fazer minha parte agora. Qual é a minha parte? Chegou em casa e ali teve as suas relações com seu marido. Olha, a criança tinha que vir ao mundo da forma como todo mundo veio. Aquele que veio de forma sobrenatural, o único foi o Senhor Jesus, por obra e graça do Santíssimo Espírito de Deus. Porque Jesus não podia vir da forma tradicional, entre a junção do homem com a mulher, porque senão o pecado de Adão iria também passar para Jesus. E ele não podia ter pecados para então receber os nossos e pagar o preço e voltar à vida ressurreto para a glória do Senhor. E pagar os nossos pecados e nos trazer de volta a aliança com o Pai. Então Jesus não podia vir dessa forma, mas todos os outros só puderam e só poderão vir ao mundo através da união do homem com a mulher. Por mais que o homem tente inventar subterfúgios, ainda é o homem e a mulher que se unem para gerar alguém. O que aconteceu? Ana fez a parte dela. Ela teve atitude. Sabe o que eu aprendo com isso? Que tem coisas que não adianta você ficar só orando, irmão. Orando, mas não age. Não tem uma atitude de fé. Enquanto você não aprender a agir com amor, com aquelas pessoas que você não tem agido no contexto familiar, você vai continuar orando e gastando a sua saliva. E gastando as suas palavras. Se não houver atitude atrelada a essa fé, nada vai mudar. Nada vai acontecer. Ana orou, creu, mas foi lá e teve as suas relações com seu marido. Ela fez a parte dela. O que aconteceu quando ela fez isso? E o Senhor se lembrou de Ana. Aleluia. Glória a Deus. E o que aconteceu? Passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, o qual chamou Samuel. Dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Meus irmãos, observe que não foi qualquer filho que Deus deu a essa mulher. Ele deu Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus, foi um juiz em Israel. Samuel foi aquele homem que consagrou os 2 primeiros reis de Israel. Saul e quem? E quem? Quero ouvir, quem? Isso. Davi. Samuel foi aquele que derramou o azeite para consagrar os 2 primeiros reis de Israel. Saul e Davi. O grande rei Davi. Não é? Então, o nosso Deus, ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, meus irmãos. A palavra diz que depois que ela gera o filho, no ano seguinte ela não vai até adorar o Senhor, porque ela estava desmamando o menino, porque ela ia cumprir. Ela fez o compromisso e não ficou só na oração, não. Quando ela gerou o filho e a criança desmamou, o que ela fez? Foi adorar o Senhor, levou Samuel e entregou no tabernáculo para servir ao Senhor. Samuel cresceu no tabernáculo, servindo ao Senhor, e foi quem foi. E foi quem foi. Aí você fala: poxa, mas aí não adiantou nada. Não adiantou nada. A Ana chorava para ter um filho. Estava humilhada. Deus tirou a humilhação dela. Ela gerou filhos, acabou a humilhação. Mas aí ela foi e entregou o filho ao Senhor. Ela ficou sem filho. Não, meus amados. No capítulo 2, e no versículo 21, a palavra fala assim: visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. Glória a Deus! O Senhor entregou mais 5 filhos a Ana.
Então ela foi com 6 filhos, e um deles era só Samuel. Glória a Deus, meus irmãos. Deus tem muito mais, além do que você pede, do que você imagina, do que você deseja. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem infinitamente mais para você, sabe? Mas é preciso ter um compromisso com Deus, é preciso crer, mesmo diante de todas as lutas. Não pare de adorar o Senhor, não pare de buscar a presença de Deus, não olhe para as perseguições, para as dificuldades que se apresentam, continue confiando no Senhor, sabe? Faça um compromisso com Deus, não desista da sua família, continue lutando por ela. Seja humilde, trate com humildade as pessoas que você está orando para Deus converter, para Deus alcançar, para Deus sarar. Trate com humildade, trate com amor, mais amor, mesmo que a vontade seja o contrário. Faça com amor, meça as suas palavras. Pare de falar coisas que não deve falar. Seja humilde. Deus está ouvindo a sua oração. Se derrame diante do Senhor. Creia. Tenha fé, acredite e haja como alguém que já está vendo. Eu já estou vendo meu pai convertido. Eu já estou vendo a minha mãe liberta. Eu já estou vendo meu filho restaurado, resgatado das drogas. Eu já vejo meu marido nos pés do Senhor, minha esposa nos pés do Senhor. Eu já vejo a prosperidade dentro da minha casa. Acabou a humilhação. Eu já vejo. Haja. Você já vê? Agora haja. Atitude. Faça pela fé. Profetize. Profetizar é falar pela fé. Que vai acontecer. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele vai tirar você dessa vergonha e vai colocar você em dupla honra. Ele vai tirar, sabe, do monturo, do pó, e vai te colocar no lugar dos príncipes do seu povo. Porque Deus quer te colocar em lugares altos, lugares de honra, de vitória, de bênção, e não em lugar de humilhação. A sua casa não vai ser mais uma casa de opróbrio, de vergonha, vai ser uma casa de honra ao Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso?